Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda Nigri Faria, sou professora de vocês da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. Vamos trabalhar juntos aí ao longo desse sexto período das Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Eu também, assim como vocês, venho aqui para dar as boas-vindas para a nossa disciplina. Também estou estreando na UFMG, é o meu primeiro semestre. Eu fui aprovada no concurso que foi realizado em junho para ser professora substituta do departamento respectivo. Então, é uma alegria, estar aqui iniciando. Vocês são muito importantes para mim, especialmente por ser a minha primeira turma aqui na UFMG. Mas já tenho uma experiência longa acadêmica. Eu me formei em Direito na Faculdade Milton Campos e desde então, desde que me formei, sou professora daquela instituição. Já tem algum tempinho, eu não vou falar exatamente, mas já tem mais de 15 anos que eu sou professora, especialmente de disciplinas relacionadas ao direito do trabalho, ao processo do trabalho, disciplinas também relacionadas à prática trabalhista e à orientação de trabalho de conclusão de curso. Já fui professora também da pós-graduação da PUC Minas, da pós-graduação da ESA e também da Faculdade Milton Campos. Fui professora do curso de pós-graduação lá da Faculdade de Direito Milton Campos. Também já atuei como professora de cursinhos preparatórios para carreiras trabalhistas e sou advogada. Tenho um escritório de direito do trabalho, atuo especificamente com direito do trabalho. Então, já é uma bagagem considerável aí para ajudar vocês. Quero saber um pouquinho da história de cada um, nas nossas próximas aulas. Espero que a gente possa estar juntos aí, ainda que de forma online, mas quero saber um pouquinho da expectativa de cada um, o que pretende pesquisar, quais são os caminhos que pretendem traçar. Bem, gente, nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho ainda sobre o nosso programa, sobre a ementa da disciplina, a metodologia das nossas aulas, quais são as atividades avaliativas previstas. Então, a nossa ementa oficial, ela traz 3 unidades de ensino. Na primeira unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos, sobre o que é o conhecimento, senso comum, estabelecer a distinção entre o senso comum e o conhecimento científico, porque isso é muito importante no momento em que a gente vai realizar trabalhos científicos, o que dá a um trabalho de pesquisa essa cientificidade, o que dá a ele uma credibilidade, no sentido de de ter essas referências, Enfim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos, a classificação dos tipos de conhecimento. Para um segundo momento, a gente falar mais sobre os métodos propriamente ditos, as técnicas científicas que podem ser utilizadas na pesquisa científica, voltada também, que também pode ser combinada com a pesquisa de campo e voltadas para a realização de um trabalho, seja um relatório de pesquisa, seja uma monografia, um artigo científico e mais adiante, para quem for fazer também mestrado, doutorado, uma dissertação, uma tese. Então, nós vamos estudar quais são os elementos que compõem essas principais formas, esses principais trabalhos científicos e, notadamente, vocês vão realizar também, já falando um pouquinho de atividade avaliativa, um projeto de pesquisa. Vocês vão elaborar esse semestre um projeto de pesquisa a partir dessa metodologia, a partir dessas técnicas, desse passo a passo que nós vamos trabalhar juntos. E é claro, gente, que o objetivo, já antecipando um pouquinho aqui a ementa detalhada, o objetivo é que as nossas aulas elas sejam muito mais facilitadoras desses caminhos, muito mais práticas do que teóricas. É claro que eu vou trazer para vocês alguns conceitos básicos, Vou pedir algumas leituras para que haja essa compreensão de como a caminhada vai ser conduzida, mas muito mais voltada para que isso seja voltada para traduzir em efeitos práticos para vocês, para que possam utilizar no dia a dia, tá certo? E por fim, na nossa última unidade prevista, a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento político, epistemologia do planejamento, estratégia de planejamento situacional, os momentos desse planejamento.
Então a gente também vai ter um pouquinho mais de teoria ao final, mas com sempre o compromisso de tentar trazer uma abordagem muito mais prática do que teórica. Vocês vão ver que eu disponibilizei para vocês, né, na ementa da disciplina já existe uma bibliografia básica, mas também vou disponibilizar, além desse arquivo, que fica também lá no site da UFMG para vocês, eu criei um Google Drive e nós vamos, vou compartilhar com vocês esse Google Drive e nós vamos, nesse Google Drive, compartilhar outros arquivos. Um dos arquivos que eu vou colocar lá para vocês é uma ementa detalhada. Nessa ementa detalhada, vocês vão perceber quais são as competências, as habilidades que são esperadas de vocês, a metodologia como nossas aulas serão ministradas, né, como que a gente vai conduzir aí as nossas aulas esse semestre. E também tem a previsão do cronograma com as datas das aulas, tanto as aulas síncronas quanto as aulas assíncronas e as atividades avaliativas que estão previstas. Então, nesse segundo arquivo, que é a ementa detalhada, eu conto lá um pouquinho para vocês, a partir dessas 3 unidades, como que é a nossa visão, como que eu pretendo trabalhar com vocês a metodologia científica, o trabalho de conclusão de curso, né? É uma disciplina que visa auxiliar vocês na compreensão no processo de construção da ciência, no processo de construção da pesquisa dentro do curso de graduação, fornecendo para vocês instrumentos para elaborar esses trabalhos científicos, como eu falei, mas principalmente para qualificar a escrita acadêmica de vocês, permitindo que vocês tenham a possibilidade de realizar práticas que são essenciais a qualquer atividade científica, como a busca, o registro e o uso do saber já acumulado que vocês têm, já disponível, que vocês ainda vão melhorar essa bagagem, sempre com o propósito de construção do conhecimento. Então, a metodologia ela é uma disciplina que tem uma intercomunicação com todas as outras disciplinas do curso e ela articula 3 funções básicas da universidade, porque ela concilia ensino, pesquisa e extensão. Como ensino, a disciplina é empenhada em incentivar a reflexão sobre a construção do conhecimento, desenvolver habilidades necessárias para a atividade científica. Como pesquisa, ela tem a finalidade de produzir conhecimento e como extensão ela permite que os estudantes e as estudantes, através de eventos, através de projetos, possam compartilhar com a comunidade externa esse conhecimento produzido dentro da universidade. Porque é só assim, né, pessoal, que faz sentido. O conhecimento ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser crítico, que nós vamos trabalhar também sobre essa outra questão sobre o pensamento crítico em outros momentos. E quais são as competências, as habilidades que são esperadas dentro dessa disciplina? A pretensão é de que vocês consigam aprender o significado e a importância do ato de pesquisar, que está presente na nossa vida o tempo todo, e que se apropriem desse entendimento sobre as classificações das pesquisas, para que vocês possam construir um projeto de pesquisa que seja pertinente, que seja adequado, que vocês consigam o melhor aproveitamento do tempo de vocês, do tempo de estudo, e que façam isso dentro desses rigores metodológicos, porque isso vai conferir veracidade, cientificidade aos trabalhos de vocês, né? A investigação científica para que ela seja confiável, né, do ponto de vista científico. E então, nossa disciplina está estruturada em conjuntos temáticos que a gente vai trabalhar em 15 encontros, né? E a nossa disciplina, ela vai ser, o horário da nossa disciplina é às segundas-feiras, de 16h30 até às 17h20. Vamos fazer aulas síncronas e aulas assíncronas. Como que funciona isso, né? Vocês já devem estar habituados, porque já fizeram no semestre passado, dentro da pandemia, né, as aulas de outras disciplinas, mas nós vamos nos organizar de maneira que, dentro desses próximos encontros que estão previstos no cronograma, que eu vou disponibilizar para vocês no Drive, que eu vou compartilhar, nós vamos ter 4 encontros que vão ser ao vivo. Essas aulas ao vivo, a professora não deu tempo de eu assistir, ou tinha outro compromisso no mesmo horário, não consegui conciliar. Essas aulas elas ficarão gravadas e ficarão disponíveis para serem assistidas em outro momento. As datas das aulas síncronas, que são transmitidas ao vivo e gravadas para quem quiser assistir depois de novo, ou assistir depois,
elas vão estar também destacadas nesse cronograma. Então, a princípio, a nossa segunda aula, que vai ser depois do feriado do dia 2, salvo engano, dia 8 de novembro, já vai ser uma aula síncrona, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o conhecimento, o senso comum, alguns conceitos que talvez sejam interessantes para esse primeiro momento. Será uma aula síncrona, então já aviso de antemão que vai ser uma aula síncrona. Depois está prevista uma outra aula síncrona para o dia 13 de dezembro. Mais adiante, para dia 31 de janeiro, outra aula síncrona e a última aula síncrona para o dia 14 do 2. Ah, professora, mas nos outros dias, como que vão ser as nossas aulas quando as aulas não forem ao vivo? Nos dias que as aulas forem assíncronas, que não forem aulas ao vivo, eu sempre vou disponibilizar para vocês videoaulas, material de leitura, algum estudo dirigido, enfim, sempre vai haver atividade de modo a preencher esse horário da aula. Minha expectativa é que vocês se dediquem pelo menos 1 hora por semana à nossa disciplina, além, claro, né, de fazer algumas leituras complementares que podem demandar um pouquinho mais de tempo, mas sempre voltada para essa questão prática, para essa finalidade de escrita, né, do projeto, escrita de um artigo científico, né, e muita gente está pensando assim, mas metodologia é uma disciplina muito chata, já ouvi falar que é muito cansativa, que não tem que fazer nada, tem que fazer um projeto de pesquisa. Bom, gente, falando para vocês, né, de hoje, olhando para trás, depois de ter feito aí uma graduação, mestrado, doutorado, eu queria muito ter tido uma outra visão da metodologia quando eu estava na graduação. Mas claro que isso a gente vai adquirindo aí, essa visão vai mudando com o tempo, sabe? Mas quando eu estava até preparando para vocês aqui os materiais, pensando nos recursos e no planejamento das aulas, eu fiquei pensando assim, como eu queria que alguém tivesse me ensinado a fazer, por exemplo, resumo de artigo científico para submeter a congressos, para submeter a eventos científicos, redigir artigos, né? Então eu só fui prestar a atenção, só fui me tocar para essas questões quando eu fui tentar fazer o mestrado, tentar fazer o doutorado, que aí a gente vê, né, que realmente a gente poderia ter aproveitado melhor o nosso curso de metodologia científica na graduação. Mas eu estou aqui justamente para ajudar vocês, para dar esses toques e para tornar essa disciplina realmente útil, para que não fique enfadonha, né, para que a gente não fique só apegado a conceitos, fazendo leituras intermináveis, enfim, a gente vai sim tentar traduzir isso de uma forma mais prática. E como que a gente vai, quais insumos, né, quais são os recursos, as plataformas que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar o Microsoft Teams. Vocês, quando se inscrevem na disciplina, né, quando se matriculam, recebem um link via e-mail, que é um link institucional, para vocês se cadastrarem na página dessa disciplina. Acho que vocês vão saber muito mais do que eu nessa primeira semana, né, que a gente já começou um pouquinho atrasada, porque a minha contratação só foi efetivada agora, no dia 25 de outubro. Então, por isso que a gente não começou, a nossa primeira aula não foi no dia 18, né? Então, a gente está com essa defasagem de uma semana, mas acredito que vocês vão tirar de letra essa parte aí formal, mas a gente vai caminhando juntos e vocês vão me ensinando. E eu também vou criar, já criei, né, na verdade, um Google Drive, eu vou disponibilizar um link para vocês, que é onde eu vou colocar conteúdos, semana 1, semana 2, semana 3, vou postar lá para vocês trechos de leitura, artigos, já até coloquei lá um artigo bastante interessante para a gente trabalhar melhor na próxima aula, que é do Boaventura de Souza Santos, que é um professor, um sociólogo português, que vai trazer algumas luzes aí para a gente estudar um pouquinho o conhecimento, a ecologia dos saberes num outro momento. Até estou pensando em trazer um professor convidado para falar um pouquinho sobre a ecologia dos saberes para o nosso debate ficar mais rico. Bem, e também, né, além dessas aulas síncronas, das aulas assíncronas, dos materiais de estudo, das videoaulas que a gente vai fazer, vocês vão precisar, né, porque é uma exigência do curso, de fazer algumas atividades avaliativas. E justamente pensando em algo que possa ser aproveitado depois para quem vai fazer iniciação científica, ou para quem vai fazer a graduação, o TCC da graduação, ou quem quiser escrever um artigo científico,
eu organizei 3 atividades avaliativas. A proposta é que vocês façam um primeiro estudo dirigido, valendo 30 pontos, em que vocês vão montar um projeto de pesquisa e vão encaminhar para mim, PDF, no e-mail da turma. A gente vai falar mais especificamente disso mais perto da data. Vou também disponibilizar esse roteiro para vocês, em que vocês vão fazer para mim as partes pré e pós-textuais do projeto. Então, vocês vão fazer folha de rosto, sumário, enfim, ao final referência, só para vocês terem ideia do que é, né, do que eu estou falando. E aí vocês vão me enviar esse trabalho até o dia 17 de janeiro, desculpem, de 2022. Depois eu vou querer um outro estudo dirigido que vai ser de fichamento de textos, que vai valer 25 pontos. Esse vocês podem me mandar até dia 24 de janeiro de 2022, aproveitar aí que a gente já vai estar caminhando para o final, né, do último mês aí do nosso semestre. Vai ficar faltando um mês para o final do semestre letivo, para vocês me encaminharem esses fichamentos. Os fichamentos eles vão ser relacionados às pesquisas, aos levantamentos que vocês já vão fazendo de alguns textos e que vão ser utilizados, que podem ser utilizados na escrita, seja de uma monografia, de um artigo científico, por vocês, tá bom? E no final do curso, né, lá para o finalzinho, dia 21 de fevereiro, vocês vão me mandar, até o dia 21 de fevereiro, vocês vão me encaminhar o trabalho final, que aí é um projeto de pesquisa completo, prontinho, que vai valer 45 pontos. Então, a ideia é que vocês realmente se dediquem a aproveitar esse tempo para redigirem esse projeto de pesquisa que vai ser necessário para depois vocês conseguirem escrever de uma forma planejada, organizada, otimizada, aproveitando bem o tempo, o trabalho de conclusão de curso de vocês ou outro trabalho científico que vocês estejam aí pensando ou desejando escrever, tá bom? Então, esse arquivo com a ementa detalhada eu vou disponibilizar lá para vocês também no nosso Drive. E eu quero falar um pouquinho também sobre a disciplina, né? Falei aqui de um modo geral e sobre a disciplina, né, de maneira formal, sobre a ementa, objetivos, expectativas, metodologia das aulas. Claro que na próxima aula que a gente vai fazer, que é uma aula síncrona, eu quero ouvir vocês sobre